Nessa apresentação vamos tratar das caixas de diálogo. Como é que nós criamos as caixas de diálogo numa interface utilizando Swing? Então vamos lá. A Dialog ela é o que? Nada mais nada menos que uma janela independente da subjanela. Ou seja, basicamente, quando você for criar uma Dialog, ou seja, uma caixa de diálogo, ela será modal, ou seja, evitando com que você clique nas janelas inferiores, né? Ou seja, que estão abaixo da janela que é exibida para o usuário. Agora, as caixas de diálogo, comumente, né, você utilizará para exibição de mensagem de erro, aviso, né, informação, né, ou até mesmo questionamento. Agora, lembrando que a caixa de diálogo, eu tenho dois modos de criação. Eu posso criar utilizando já métodos prontos, né, ou criar a minha própria caixa de diálogo customizada. Tá? Então, se eu quiser criar a minha caixa de diálogo customizada, eu posso definir imagens, controles de árvores, ou seja, como se fosse a nossa janela, né, no qual nós utilizando o frame, o JFrame mais especificamente. Agora, a caixa de diálogo, o Dialog, né, o Dialog ele permite o quê? Né? Quando eu vou fazer a criação de uma caixa de diálogo customizado, eu uso o quê? O JDialog. Então, com o JDialog, por exemplo, eu estendi, né, da classe JDialog, essa classe que eu criei chamada filtro.jdialog. Então, a partir do momento que eu criei, coloquei meus controles lá dentro, eu posso definir que ela é modal, então basicamente ela não, por padrão ela não é modal. Posso utilizar o método pack, assim como nós podemos utilizar também no JFrame, para ajustar o conteúdo de acordo com os controles de interface que forem formados na tela, né? E o setVisible, que define a visibilidade. Ou seja, igualmente, né, totalmente igual a um JFrame. Agora, eu posso também criar, né, ou seja, criar caixas de diálogo utilizando JOptionPane. Sendo que JOptionPane cria uma caixa de diálogo para você, né, ou seja, cria uma instância de JDialog. Né, quando você estiver utilizando, por exemplo, instanciando a partir de um JFrame. No entanto, se você estiver utilizando um componente chamado JDesktopPane, na verdade, o que internamente ele vai fazer para você, sem você saber? Ele vai criar uma instância de um JInterналFrame. Tá? Então vamos lá. Eu tenho alguns tipos, né, que são criados pelo JOptionPane. Então a classe JOptionPane possui uma série de métodos estáticos, sendo que o primeiro deles, que nós vamos ver, é o showMessageDialog. ShowMessageDialog permite o quê? Eu informar a mensagem, né, ou seja, a mensagem e o título dessa mensagem. Agora, se o título dessa mensagem, né, for, né, no caso, se a mensagem em si, né, se eu não informar nenhum tipo, por exemplo, desse ícone aqui, né, o que vai acontecer? Por padrão, ele sempre vai mostrar o ícone de informação. Agora, no caso aqui, o que ele fez? Né? Nesse exemplo. Eu defini a mensagem, defini o título, né? Título aqui, a mensagem aqui, né? E no JOptionPane, o Warning Message, eu defini o tipo, no qual ele vai dizer para mim aqui qual que é o ícone. No caso, um ícone de aviso, né? De alerta, no caso. Então, nós temos também o showConfirmationDialog. showConfirmationDialog também é um método estático presente onde? Em JOptionPane. Sendo que ele tem uma mensagem, um título e tem, no caso, ele está definindo as opções. Né? Nesse caso eu tenho uma constante que na verdade é um número, né, contido nele, 1, 2, né? Não me recordo qual que é o número. No entanto, você tem aqui, né, uma constante que define qual que é a combinação de botões. Nesse caso nós estamos definindo o quê? Yes ou no, ou seja, aparecer o botão sim ou não. E nesse caso, o que é retornado aqui? Né? O que é definido por padrão? Quando eu estou utilizando o showConfirmationDialog, ele vai exibir para mim, né, como exige uma pergunta, a resposta a uma pergunta, eu estou definindo o que aqui? Um questionamento. Então ele vai definir para mim já o ícone do questionamento. Ok? Então vamos para o próximo. Nós temos aqui o showOptionDialog. O showOptionDialog permite o quê? O que é muito legal aqui é o quê? Observando aqui, isso certamente não são opções padrão, ou seja, a definição das opções não são padrão.
Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu customizei as opções. Então, yes please, no thanks, no eggs, no ham. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Essa opção está associada para essa para essa e essa para essa aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui o Show Option Dialog. Aqui eu informo, informo o conteúdo da mensagem, informo o título e informo algumas opções. Nesse caso aqui eu estou dizendo que ele vai ter basicamente 3 botões. Um que vai representar a ação de sim, não e cancelar respectivamente. Ou seja, na mesma ordem. Sim, não e cancelar. Em seguida, é definido o seguinte, que isso aqui, na verdade, é uma mensagem de questionamento. Então eu estou formatando, o que é o formato dessa mensagem. Então, na verdade, eu estou dizendo que é uma mensagem do tipo quê? De questionamento, no qual ele vai definir o ícone de questionamento. Definir nulo, aqui no caso eu não quero formar nenhum ícone especial para essa mensagem, vou usar um ícone padrão definido por question message. E aqui eu passo as opções. Nesse caso, as opções são o quê? São os rótulos. Ou seja, na mesma posição, para a posição 0, vai corresponder yes please. Para a segunda posição, ou seja, a posição 1, vai corresponder no thanks. Para no eggs, no ham, vai corresponder a próxima opção. Agora, o que eu fiz aqui? No último item aqui, no último argumento desse método estático, chamado showOptionDialog, o que eu estou passando? Eu estou passando a string, na verdade, contida na posição o quê? 2, a última opção, indicando que esse botão vai estar selecionado, vai estar marcado, indicando que ele é a opção padrão no momento que eu abrir essa caixa de diálogo. Então vamos para o próximo. Nós temos também o showInputDialog. O showInputDialog, o interessante é o seguinte, eu crio aqui um diálogo de entrada, informo a mensagem, informo o título, indico que é um texto plano, ou seja, não tem nenhuma um ícone aparentemente, mas eu passo a instância de um ícone que eu criei usando a classe ImageIcon. Então aqui eu passo quais são as opções, quais são as opções, e passo aqui qual que é o item selecionado, que no caso é o rem. Poderia ter utilizado da mesma forma como no exemplo anterior, usado a posição 0 desse vetor aqui. Então ele sabe o seguinte, como eu estou passando uma série de itens aqui, ele sabe que eu tenho que criar aqui dentro o quê? Uma caixa com uma caixa de combinação, ou seja, um combo box.